Pessoal, boa tarde. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz um pão amanteigado. Eu vou passar todos os ingredientes e no final da receita eu coloco lá a descrição certinha. A gente vai usar farinha, água, sal, fermento biológico, leite em pó, ovos, fermento líquido que eu refresquei na proporção 1:2:2, a manteiga que já está mais macia, melado de cana ou mel e aqui extrato de baunilha. Então a gente vai começar agora misturando os secos. Aqui tem já a farinha, vou jogar o leite em pó, o sal, aqui tem o fermento biológico e vou dar uma primeira misturada. Bom, agora eu vou adicionar os líquidos. Os ovos têm a proporção lá na receita. Se você achar que passar um pouquinho mais da quantidade de gramas dele, você diminui a quantidade de água. Ou se ficar menor, você acrescenta um pouco mais de água. Então aqui os ovos. Vou pôr o fermento. A quantidade de fermento também é a seguinte: quem quiser fazer uma fermentação lenta vai diminuir para meio a 1% o valor total do valor da farinha e aí deixar fazer a fermentação a frio. Agora eu vou colocar o mel. No caso aqui eu estou usando mel, não é... Como é que chama isso, gente? Esqueci. Melado de cana. Mas serve mel também, só para dar um sabor a mais. E o extrato. E a água eu vou colocando aos poucos. Não adiciona a água totalmente não, que pode, dependendo da farinha, talvez precise um pouco menos de água. Deixa eu só fazer uma correção aqui para não ficar dúvida. Quando eu falei da redução do fermento, sobre o fermento biológico. Então, porque aqui na receita eu estou usando, se eu não me engano, 3% de fermento biológico. Porque eu quero assar esse pão ainda hoje. Mas se você quiser uma fermentação lenta, ao invés de usar 3% de fermento, você vai usar de 0,5% a 1% de fermento biológico. E aí fazer essa fermentação a frio. Bom, voltando aqui para a receita, a massa deu uma pré-misturada, olha que ainda está bem seca. Eu vou começar agora a adicionar a água. Bom, agora eu vou deixar incorporar um pouco mais, daqui a pouco eu adiciono a manteiga. Bom, a textura ainda não está totalmente lisa a massa. Agora eu vou começar a adicionar a manteiga aos poucos. Agora é hora de ter paciência, ir colocando, esperando a massa absorver. Se precisar, vai parando a batedeira e acertando, porque tem batedeira que o gancho não encosta como a minha. Então é bom, eu gosto de ir ajustando aqui, ajudando ela.
massa, acho que ela bateu mais ou menos uns 4 a 5 minutos depois que eu adicionei toda a manteiga. Agora eu vou tirar ela do bowl. Você vê que ela já começa a unir mais. Eu vou colocar num bowl e deixar descansar para depois a gente bolear e deixar fermentar. Bom, a massa eu fiz ela para um pão de 1 kg. Então eu preparei duas formas aqui diferentes, é porque eu tinha aqui em casa. Uma ela é mais funda, ela tem 20 por 10 por 10. E essa menor tem 22 por 6 de altura por 10. Então a ideia é dividir aqui em 3 bolas iguais e o que sobrar eu vou colocar nessa. E esse líquido branco que aparece no fundo eu usei desmoldante, mas você pode usar manteiga, óleo, que não precisa enfarinhar não, é só a gordura mesmo. Bom, a massa já descansou, vou passar um pouco de uma gordura na bancada, que pode ser óleo ou azeite, só mesmo para não grudar. Vou transferir ela para cá e a gente vai porcionar, bolear ela para depois deixar ela fermentando. Vai ter uma massa bem macia, gostosa. Então a minha ideia inicial é fazer 3 bolas aqui de 100 gramas em cada, ou 200 gramas, acho que 200 vai ser melhor, 200. Essa medida vai de acordo com sua forma, não é preciso não. Pronto, se eu for guardar aqui as outras, então o que eu vou fazer? Passei a manteiga ali, vou abrir um pouco a massa, fechar a trouxinha, vira ela ao contrário e só dar uma boleada. Bom, a parte da costura vai ficar para baixo. O que você vai fazer? Acondicionar ela na forma. Provavelmente que vai dar um 4, então vou fazer mais aqui. Pode dar uma apertadinha nela aqui. Vamos ver se dá mais uma ali. Você vai pressionando com as laterais dos dedos e com a polpa da mão, sem forçar muito a massa. Percebe que a massa está rodando? Então, com delicadeza, você vai pressionando e rodando a massa, para ela ficar uma cúpula bem redondinha. E a costura, que é essa parte que fica embaixo, a gente põe em contato com a forma. Bom, aqui coube em 3. Agora eu vou deixar ela crescer e duplicar. Bom, então aqui vai dar um pão de 600 gramas, que é 200 cada bolinha. E sobrou 400. Esse 400 eu vou porcionar de novo para caber e dividir e colocar na outra forma. Bom, agora é só deixá-las crescerem, vou colocar um plástico aqui e antes de assar a gente vai pincelar ovo em cima. Bom, o pão fermentou bem, agora com cuidado eu vou passar uma misturinha que é um ovo batido com um pouquinho de água. Então passo com bastante cuidado para não desgasificar a massa. Enquanto isso o meu forno já está aquecendo a 180 graus, eu vou assar ele por meia hora.